Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver o que é notícia hoje, tá? Eu convido vocês a pegar a apostila lá na página 27 e acompanhar comigo. Bem, o que é a notícia? Lá na capa da apostila da unidade, nós temos aí esta pergunta, nós temos a imagem, né, de um senhor analisando ali alguns jornais impressos na banca de jornais, certo? Logo ao lado, nós temos algumas questões aí. Você já deve ter escutado que é importante ler jornais, estar informado sobre o que está acontecendo na sociedade, no país ou no mundo. Você concorda com isso? Por quê? Daí logo abaixo, nós temos ali a fala de um ex-presidente, né? Foi presidente lá nos Estados Unidos de 1945 e 1953. O que ele falou lá, né? O Harry Truman. Você nunca consegue obter todos os fatos de apenas um jornal. E, a menos que você tenha todos os fatos, você não pode fazer julgamentos apropriados sobre o que está acontecendo. O que ele quis colocar aí com esse trecho, né? Que nós não temos lá, os fatos não se encontram todos numa única fonte, né? Todos os fatos que existem, eles não estão em um único jornal, né? Num único veículo de comunicação. E que também o texto oferece uma visão parcial do que se noticia, né? Foram retirados ali, foram selecionadas algumas partes dessas informações, certo? Então ele chama atenção sobre esses fatos aqui, o presidente, ok? Então vejam, eu separei aqui para vocês dois jornais impressos que nós temos aqui na nossa região, né? Então, a Gazeta do Povo, certo? E o jornal Tribuna. Vejam, nós temos aqui o nosso nome do jornal, né? Daí nós temos a manchete, certo? Nós temos ali as nossas chamadas, né? Que são as informações pequenininhas ali. Eu separei aqui esses dois para vocês para a gente analisar da seguinte forma. Esses dois são jornais impressos que nós temos, ok? Aí nós temos o nosso jornal virtual, que também nos dias de hoje é muito procurado. Também o jornal virtual, ele vai trazer lá as chamadas, né? Nós temos lá a economia, sobre o coronavírus. Então, dentro desses links, terão várias outras informações, várias outras notícias, assim como na parte de dentro, né, desses jornais aqui que são impressos, também terão várias outras notícias, não só as que estão ali na chamada, né, mas muitas outras. Aí eu coloquei aqui, o que nós temos ali na capa do jornal impresso? Nós temos lá a chamada, né, que são aquelas informações pequenininhas ali. Nós temos as manchetes, né, que são as que estão colocadas de maneira mais aparente, né, que chamam a atenção do leitor, né, consumidor pagará para melhorar o sistema elétrico, diz o ministro. Opa, então vai mexer no bolso, o pessoal vai querer ler. Né, aqui, sonhos adiados, né, qual é a manchete? Aqui ele coloca que a pandemia do coronavírus acabou aí com o sonho dos curitibanos que iriam se casar e viajar, né? Olha só. Então, as manchetes são essas, né? E uma coisa importante também são as fotos, ó. É um elemento importante da primeira página do jornal. A foto quebra a monotonia dos textos e serve como documentação dos fatos. Também ressalta uma parte importante da notícia e pode despertar a atenção para o assunto. Por vezes, transmite mais impressões do que o próprio texto, além de possibilitar variedade às capas, tornando-as atraentes. Ou seja, chama a atenção do leitor, né? A foto é muito importante nesses jornais, né? Para chamar a atenção lá do leitor, o leitor querer ler. Aí vejam.
Além desses jornais impressos, nós temos também os jornais lá veiculados à TV, né? Notícia de TV, que são aqueles jornais que nós temos lá no decorrer no dia em vários canais de televisão. Então, veja, o mesmo fato é noticiado pelo jornal impresso, pelo site jornalístico e pelo jornal. Isso é bastante comum, mas se trata da mesma notícia mudando apenas o meio pelo qual o público-alvo tem acesso a ela. Aí veja, nos jornais, os jornalistas usam a modalidade oral da língua ao transmiti-la, mas a notícia escrita é a base. Essas notícias são escritas considerando-se que serão lidas, oralizadas pelos apresentadores e jornalistas. Isso implica escolhas específicas, por exemplo, no jornal a notícia pode apresentar frases longas e sintaticamente mais complexas. Mas isso não ocorre nas notícias televisivas ou radiofônicas. Radiofônicas são aquelas notícias que nós temos lá via rádio, né? Nós escutamos lá pelo rádio. Pois prejudicaria a compreensão do telespectador ou ouvinte. Daí veja, uma coisa importante para ter atenção. Ao ler a notícia, observe o ritmo, as pausas e as entonações mais adequadas ao tema da notícia. Ainda que haja variações no nível de formalidade empregado pelos diferentes noticiários em virtude do público-alvo ou da personalidade do jornalista, emprega-se a norma padrão. Tá? Então, vejam, na notícia de TV, como que os jornalistas lá, né, os âncoras que a gente chama, trazem as notícias para nós? Aqui uma curiosidade que eu trouxe aqui, que vocês têm lá na apostila, que é o uso do teleprompter. Vejam, é esse monitor que fica na frente deles, que está escrito ali, vai passando todas as notícias que eles devem falar ali, apresentar, né? Então, uma notícia de TV dura em média 20 segundos. Ela é lida pelo âncora do telejornal, que tem o texto ao alcance dos seus olhos num aparelho chamado teleprompter, invisível para os telespectadores. Então, vejam, eles fazem a leitura nesse aparelho, né? E nós, que somos os espectadores, não conseguimos ver, né? Apenas eles que estão ali, que conseguem verificar isso. Uma coisa importante colocar, que são as posturas sensacionalistas. Vejam, a postura editorial sensacionalista se caracteriza pelo excesso, apelo emotivo e uso de imagens fortes na cobertura de um fato jornalístico. Trata-se de um exagero do fato exibido, com muitas cenas emotivas e, de certa forma, generalizando o tema abordado. É uma prática muito usada para ganhar audiência, pois o sensacionalismo normalmente choca, mas atrai os telespectadores. Então, há pessoas que gostam desse tipo de jornalismo, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Da mesma rede de televisão, nós temos o jornal lá, que passa durante a noite, né? Que traz as informações aí do Brasil e do mundo. Então, nós temos esse jornal, que é da mesma rede de TV, porém, ele traz essa postura sensacionalista, né? Porque o que ele vai trazer lá? Ele vai trazer informações que chocam, coisas que chocam, né, as pessoas, coisas emotivas, imagens que deixam, que impressionam, né? E esse tipo de jornal, ele é tão visto quanto o jornal lá que aparece as notícias de maneira mais objetiva, né? Então, vejam que essa parte sensacionalista, há quem goste e muito desse tipo de jornalismo. Então, nós temos aqui o exemplo na televisão, mas nós temos também impresso, tá? Então, nós temos nessas outras formas também a notícia sensacionalista colocada impressa, ok? Agora vejam, na apostila vocês têm lá algumas questõezinhas para responder, certo? Então eu trouxe aqui um jornal da capital aí de Curitiba, né? Que é um jornal que eles até entregam no sinal.
no período da manhã. Aqui nós temos o Jornal de Colombo, né, que é da região aqui. Então, veja, eu peguei esses dois, mas vocês podem pegar os jornais que vocês tiverem, o qual vocês conseguirem, tá? Eu entendo que é um momento crítico, né? Que a gente não tem essa possibilidade de pesquisar, de ir na banca comprar, de ter esses jornais. Mas eu peço que vocês tentem aí conseguir alguns, né? Para tentar fazer essa análise aqui, tá bom? Então, leia diferentes exemplares de jornais, observando como a primeira página não se assemelha às demais, tanto em termos de organização como de conteúdo, tá? Então, vocês vão fazer, primeiramente, essa análise, né? Aí vocês têm lá, depois de analisar diferentes edições de jornais impressos, podem ser edições regionais, locais ou até mesmo jornais do bairro. Quem tiver, né, o bairro que tiver é importante. Responda as questões. Ao se produzir um texto, é levado em consideração, entre outros fatores, o leitor a que ele se destina. Então, vejam, letra A. O público-alvo dos jornais analisados é o mesmo? Justifique com elementos do texto. Então, é o mesmo público, esses jornais que vocês analisaram? As notícias e outros textos apresentados na primeira página são selecionados com base nos interesses do público-alvo. O que é possível perceber sobre isso nos jornais analisados? Aí vocês vão descrever aí o que vocês observaram em relação à primeira página. E letra C, as primeiras páginas analisadas refletem a linha editorial do jornal. Se ele se caracteriza por ser mais sensacionalista, por um jornalismo investigativo, o que você percebe na linha editorial adotada pelos jornais pesquisados. Então, vocês vão colocar, o jornal tal é mais sensacionalista ou não, né? Isso que vocês vão colocar aí nas questões da página 27 e 28 da apostila de vocês, tá? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.